Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje então a gente vai falar sobre a filosofia na Idade Média. Na verdade eu vou dividir esse assunto em dois vídeos, tá? Para falar sobre os dois principais períodos da filosofia medieval, que é um momento bem específico da história da filosofia, na qual a filosofia ela voltou a se conectar, de certa forma, com a religiosidade. Se a gente lembrar lá dos primórdios da filosofia, quando ela surge justamente para substituir um tipo de explicação da realidade que era um tipo de explicação que, de certa forma, se baseava na fé, que eram os mitos, né? Porque eles eram derivados de religiões. Porém, na Idade Média acontece um movimento bem curioso. A fé e a razão elas passam a atuar meio como se fossem ajudantes umas das outras. Tá? Em alguns momentos a razão tenha ficado mais submetida à fé, mas é interessante que esse período, né, da filosofia tenha tido esse comportamento diferente em relação com a fé. Né? Não foi simplesmente uma substituição como no passado. Porém, para você compreender melhor por que isso aconteceu, é importante lembrar sobre alguns acontecimentos que vão dar início à Idade Média. Então você tem que voltar ali, basicamente, a por volta de 30 a 33 anos, né, a partir do calendário que conta o ano zero como o nascimento de Cristo, porque é uma data onde se acredita que morreu, né, onde Cristo foi crucificado, e por volta ali de mais uns 4 anos à frente, e até 64 anos depois, seria sido quando começa a surgir o cristianismo primitivo, de certa forma. Os primeiros cristãos vão começar a se espalhar, digamos assim, né? Uma pessoa que foi fundamental nesse processo todo teria sido Paulo, o enviado do Império Romano para perseguir cristãos, né? Então, para quem conhece bem aí o Novo Testamento, você tem várias cartas de Paulo, porque o que acontece é que, se num primeiro momento ele tinha sido enviado para ser um perseguidor dos cristãos, ele acaba, na verdade, se convertendo no meio do caminho e começa a fazer o contrário, ele começa a ajudar os grupos cristãos a fundarem suas igrejas, né? Principalmente na região ali próxima da Grécia. Então, você vai ter esse período de cristianização ali numa região mais ou menos em direção ao que seria o Oriente Médio hoje, né? na Europa, basicamente o sul da Europa também. E o que acontece é que, por volta lá do ano 313, o cristianismo já havia tomado tamanha proporção que o próprio imperador Constantino admitiu o culto cristão no Império Romano, né? Que antes era uma coisa negada, proibida, e ele passa a ser admitido. Já ali por volta de 325 d.C., ocorre o primeiro concílio de Niceia. Os concílios foram reuniões nas quais se juntavam, né, os sacerdotes do cristianismo primitivo, os primeiros bispos, e onde eles iriam debater questões, então, que eram questões muito complicadas relacionadas à fé cristã. Então, por exemplo, o cristianismo tem vários detalhes, né, dentro da sua cosmologia que são diferentes de outras religiões. Por exemplo, ele é uma religião monoteísta, mas na qual a figura de Deus ela se mostra de 3 formas diferentes, como Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tinha essa questão da Trindade, né, a ser debatida, você tinha a questão da concepção imaculada de Maria, a própria natureza de Cristo, que ele foi homem e Deus, né, em tempos diferentes. Então você tinha esse debate, será que quando ele se fez carne, ele mantinha no corpo dele a graça divina? Será que ele era homem e Deus ao mesmo tempo? Ou, enquanto ele era Cristo na Terra, ele não tinha nada do seu aspecto divino, né? Então, todas essas questões foram debatidas ao longo desses vários concílios, conforme o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, até que ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando que nessa época o Império havia se dividido, né? Você tinha o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O do Ocidente cai e essa data marca o início da Idade Média. E apesar da queda do Império Romano do Ocidente, o cristianismo estava solidificado já em boa parte da Europa. E o que acontece? A filosofia, então, nesse período, vai ser uma filosofia muito impactada pelo cristianismo. Principalmente um movimento ali conhecido como patrística. E ele tem esse nome justamente porque deriva da palavra pater, em latim, que significa pai. Então, pais do quê? Esses eram considerados os pais da Igreja Católica, aqueles que ajudaram a criar as bases do que é a Igreja até os dias de hoje, né?
provavelmente a instituição mais antiga que existe hoje, mais antiga, né, que existe até hoje. Então esses concílios, boa parte deles foram realizados por membros da patrística e eles ajudaram a definir então os dogmas, né? Ou seja, essas verdades que vão ser aceitas dentro desse pensamento religioso, e também os cânones, ou seja, os livros que serão considerados livros sagrados e que vão compor o que a gente chama hoje de Bíblia, né? Lembrando, a Bíblia não é um livro escrito por uma pessoa do início ao fim. Ele é um conjunto de vários livros escritos por pessoas diferentes. Então, aqueles que foram canonizados é que formaram o que a gente conhece hoje como Bíblia. E, do ponto de vista filosófico, o que aconteceu? Os patrísticos eles perceberam que cristianismo e a filosofia de Platão tinha muita coisa a ver. O Platão ele acreditava que o mundo terreno, o mundo da matéria, ele é um mundo imperfeito, um mundo de certa forma corrompido, né? Nosso corpo, por exemplo, ele é um corpo imperfeito. E a perfeição, a verdade de tudo, estaria no que ele chamou de mundo das ideias, que só pode ser alcançado através da própria alma e da própria razão. Perceba como isso se encaixa muito bem na concepção cristã, segundo a qual o mundo da matéria, né, o mundo físico, ele é um mundo de pecado, e segundo a salvação, ela seria alcançada fora desse mundo, né, através do paraíso celeste, né, através da cidade de Deus. Então, os patrísticos perceberam essa relação, né? Você tem vários pensadores aí que têm esse perfil de serem bispos, enfim, membros da Igreja Católica, mas que também tinham uma grande leitura de clássicos do passado, clássicos gregos, né, clássicos de filosofia, e o mais conhecido, com certeza, de todos esses foi Agostinho de Hipona, ou muitos conhecem como Santo Agostinho, porque depois ele foi canonizado pela Igreja, né? Foi considerado santo. E o grande problema filosófico de Agostinho de Hipona era: como é que é possível conciliar a graça divina com a natureza humana? Como é possível essa conexão entre uma coisa imperfeita com aquilo que deveria ser a perfeição, né? Então isso, de certa forma, motivou os escritos de Agostinho. Ele tinha um lema bastante interessante, né? Compreender para crer e crer para compreender. Então, essa ideia de que a fé e a razão, elas não são inimigas umas das outras, mas elas devem agir de maneira mútua, né? Então a fé é entendida por Agostinho como se fosse a via de acesso para a verdade, ou seja, não basta a razão para encontrar a verdade, como acreditava o Platão. É necessário a fé, é ela que vai mostrar o caminho em direção à verdade. E a razão seria uma consequência da fé, ou seja, por isso que a primeira formulação é compreender para depois crer. Então, primeiro você deve buscar essa compreensão da fé, e daí, crendo, aí sim você vai ter uma compreensão completa do fenômeno da verdade. O conhecimento verdadeiro não se faz pelas percepções dos sentidos. De novo, isso tem tudo a ver com a filosofia platônica, né? Para Platão, os sentidos eles nos enganam, mas sim nas descobertas dos princípios imutáveis pela alma. Então, é uma versão cristianizada daquilo que Platão dizia. É a alma que vai te ajudar a conhecer a essência das coisas, né? Lembrando que lá em Platão, a alma e a razão tinham um papel quase que semelhante, era basicamente a mesma coisa, ok? O conhecimento, portanto, ele é tido aqui como uma iluminação divina. Porém, ele ocorre no presente, e isso é uma diferença em relação ao Platão. O Platão achava que quando a gente nascia aqui no mundo físico, a gente já trazia a verdade escondida na nossa memória, de certa forma. Porque a gente teria contemplado ela no mundo das ideias. Então o papel da filosofia seria te ajudar a lembrar dessa verdade. Aqui o Agostinho diverge um pouco do Platão e vai dizer que, na verdade, é a iluminação divina, ou seja, o contato com a verdade divina, que vai fazer a pessoa encontrar o conhecimento aqui no mundo. Uma outra discussão muito interessante do Agostinho é acerca do problema do mal, que deriva da seguinte questão, né? Se Deus criou todas as coisas, será que Deus criou o mal? Porém, tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal, tá? Então vou deixar linkado depois para que vocês procurem esse vídeo para entender o que é o problema do mal. E no próximo eu volto para falar sobre um outro momento da filosofia medieval que foi a escolástica. Um grande abraço e até a próxima.